assistindo o caso Misael Bispo de Souza. Já falou o doutor Augusto Rossi Vieira. Agora o doutor Leonardo. Na próxima quarta-feira, sobre a competência. Se ficar firmada a competência de Guarulhos, ele segue adiante. Se não ficar, ele remete os autos para o Nazaré. Até porque, caso ele tome uma decisão agora e o Tribunal de Justiça entenda que a competência é do juiz de Nazaré, essa decisão dele é nula, perde qualquer efeito. Então, até por uma precaução, é capaz de aguardar esse ponto. O juiz que receber, então, essa competência para determinar se os réus serão pronunciados ou não, deve também indicar aí júri popular. Esse júri popular já deveria ter uma data marcada para acontecer? Isso depende muito da pauta do lugar onde vai ocorrer esse julgamento. Então, é natural que casos de repercussão como esses, até para que a sociedade possa ter uma resposta mais rápida a respeito do Poder Judiciário sobre esse assunto, é natural que esse júri não demore muito a acontecer. Ocorre que a defesa pode recorrer dessa decisão. Então, uma vez saindo a sentença de pronúncia, seja por um juiz ou por outro, é possível que a defesa dos réus recorra e leve essa discussão da pronúncia também para o Tribunal de Justiça. Então, teríamos que aguardar o desfecho desse recurso eventual para que depois desse desfecho seja designada a data. Doutor, todo júri é público, né? Pelo menos isso teria que ser público. O juiz responsável por esse caso, no caso da Mesa Nakashima, ele poderia já escolher as pessoas, uma vez que se decida o laje popular, se decidir pelas pessoas que vão fazer parte desse júri, ele poderia torná-las públicas, se fala do júri de júri público, tornar públicas para que toda a comunidade conheça as pessoas que vão participar desse júri. Poderia ou não ser um fato de grande comoção como esse. De grande, na verdade, clamor, sem dúvida. Anualmente, todo o tribunal do júri já tem uma lista de jurados que podem ser sorteados para aquela sessão. Existe aquela lista que vai sendo reduzida, vai sendo eliminada por eliminação. Hoje, com uma reforma que tivemos recentemente, em 2008, hoje tem que ser sorteados 25 jurados. Desses 25 jurados, nós temos que no mínimo estar presente no dia 15 desses 25. E desses 15 são sorteados 7. Mas só no dia que Só no dia. O sorteio efetivo de quem vai compor o júri, só no dia. Até porque existe a possibilidade da defesa, estando presente, recusar um determinado jurado, por entender que de repente para ela não é o perfil indicado. Ali, tanto a defesa quanto a acusação podem recusar imotivadamente até 3 jurados. Então, esse sorteio é feito na presença das partes, Ministério Público e Defesa, até para que essas providências possam ocorrer. E isso se dá no dia do julgamento. Toda a vida aí, todo o histórico dessa pessoa que pode participar do júri é apresentado, então, ali, tanto as testemunhas, aos advogados de defesa, quanto de acusação também. Não necessariamente o histórico, porque veja, existem certos requisitos para que a pessoa possa se colocar como jurada, possa ser convocada para tanto. Então, a reputação ilibada, não ter sido condenado criminalmente por nenhum crime durante toda a sua vida. Então, isso tudo já é feito previamente. Então, as pessoas que já estão lá, já em tese preenchem as características legais para poder exercer a função de jurado. E aí, nesse sorteio, muitas vezes o advogado pode observar e, de repente, entender que aquele perfil não seria interessante para aquele caso. Então, a experiência vai gerando. E aí, pode recusar e assim sucessivamente. Numa audiência de instrução como essa, doutor, o juiz pega e colhe depoimentos, e esses depoimentos, eles são anexados aos autos? Tudo aquilo que é dito nas audiências integram o processo. E aí é que depois, posteriormente, no futuro, é que vai haver, então, digamos até o júri popular. O processo é lido desde o início, desde o inquérito policial até o momento da audiência de instrução? Não necessariamente. As partes podem indicar se pretendem ou não ler alguma peça para os jurados, daí por diante. Durante o momento em que as partes estão com a palavra na plenária do júri, ele pode se fazer menção a determinada página, a determinado trecho, ler determinado trecho que seja interessante para o jurado. A leitura do processo desse volume integralmente tem demonstrado, e já se demonstrou, ser muito cansativa para os jurados. Então o jurado, depois de ouvir tudo aquilo, às vezes processo com milhares de páginas, o jurado já está extremamente esgotado e aquilo já consumiu boa parte da energia dele, o que pode fazer muita diferença para a atenção que ele vai dar à manifestação das partes. Agora, doutor Leonardo, como é que o senhor classifica o andamento de todo esse processo até então? Porque ela desapareceu em maio, o corpo foi encontrado, o corpo do carro e o corpo em junho, e aí, pouco mais de 4 meses, nós presenciamos esse processo onde as testemunhas são ouvidas, para dar andamento aí a um júri popular, a um desfecho desse caso. Como é que o senhor classifica todo esse processo até então? Sem dúvida, é um processo que está
vamos dizer, se desenvolvendo como todos os outros deveriam se desenvolver, com a rapidez necessária para que a resposta judicial seja dada de forma a confortar a sociedade de alguma maneira. A sociedade quer ter uma resposta efetiva sobre o que aconteceu e qual será o destino das pessoas que são acusadas de praticar esse crime. Então, toda vez que uma justiça é praticada muito tardiamente, é quase um sinônimo de injustiça. Então, esse procedimento nessa velocidade é, sem dúvida, embora um procedimento difícil, muitas provas, inclusive perícias e daí por diante, vem caminhando numa velocidade, sem dúvida alguma, elogiável por parte do Poder Judiciário. Muito obrigado, então, doutor Leonardo Pantaleão, conosco aqui nesse tipo plantão na Record News, onde nós estamos dando cobertura a essa audiência de instrução que acontece no Fórum de Guarulhos, com os acusados aí da morte da advogada Mércia Nakashima, ocorrida aí ela sumiu dia 23 de maio e foi encontrada em junho. Portanto, mais informações daqui a pouco no Hora News com a Denise Doutor, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada e uma boa tarde. Até logo.